Bom dia, turminha. Nossa aula de hoje a gente vai trabalhar multiplicação com números racionais. Na multiplicação de números racionais, a gente sabe que os números racionais ele pode ser de duas formas, fracionária e decimal. Então, hoje a gente vai ver a multiplicação de números racionais na forma decimal, certo? A gente vai retomar o que a gente sabe e vai ampliar um pouco mais, certo? Na multiplicação de números racionais, na forma decimal, convém a gente lembrar que ao multiplicarmos, a gente tem que multiplicar os números como se fossem naturais. Esquecer que existe aquela vírgula. Depois, a gente coloca a vírgula no resultado, de modo que a quantidade das casas decimais seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Então, depois eu vou colocar a vírgula no meu resultado, onde eu vou somar a quantidade de casas decimais de cada dos fatores que estão envolvidos na multiplicação. E depois observar o sinal. Lembra do jogo de sinalzinho lá dos números inteiros? Pois aqui também ocorre, onde eu tenho positivo com positivo dá positivo, positivo com negativo dá negativo, negativo com positivo negativo e negativo com negativo positivo. Então eu tenho que observar essas três regrinhas quando eu estiver multiplicando os números decimais. Então vamos lá para os exemplos. Qual é o resultado da multiplicação de 2 vezes menos 0,003? O que eu vou fazer? Eu vou armar essa conta. Você escolhe quem você quer colocar, quem você quer que seja o primeiro fator ou o segundo fator. Então, eu vou colocar primeiro, 0,003 vezes quem? Vezes 2. Professora, eu poderia trocar a ordem? Poderia, não tem problema. Eu multiplico como se fosse dois números naturais, ó. 2 vezes 3, 6... 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0. Depois que eu multipliquei, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a vírgula no meu resultado. Para mim colocar a vírgula no meu resultado, primeiro eu vou contar a quantidade de casas decimais de cada fator. Esse primeiro fator aqui, ó, a vírgula deu quantas casas, ó? 1, 2, 3. Então, aqui, ó, andou 3 casas. Esse cara aqui não andou casa nenhuma, porque ela é parte inteira. Então, no meu resultado, eu só vou andar 3 casas. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Então, esse resultadozinho aqui dessa multiplicação é quem? É 0,006. Agora, o que tem que fazer é observar o sinal. Se não tem sinal na frente do número, é porque ele é positivo. Positivo com negativo dá o quê? Negativo. Então, o resultado dessa operação vai ser menos 0,006, certo? O outro exemplo eu tenho o seguinte modo. Só subir mais um pouquinho. Determine a multiplicação de menos 1,8 vezes mais 0,74. Então, eu tenho uma multiplicação aqui de dois fatores. Você escolhe quem que você quer colocar primeiro e quem que você quer colocar segundo. Eu vou botar o 0,74 vezes 1,8. Agora, eu multiplico como se não tivesse vírgula, certo? Professora, e se eu quisesse botar assim, ó, 74 vezes 18? Poderia, não tem problema nenhum. Eu vou considerar como se fosse dois números naturais. Vou fazer aqui nessa representaçãozinha aqui. Certo? 8 vezes 4, 32. Vai quem? Vai 3. 8 vezes 7, 56. Com 3, 59. Passo o traço. Agora eu multiplico 1, né? Ó, 1 vezes 4. 4, 1 vezes 7, 7. E somo. Não é assim? Aqui vai ficar quem? 2. 9 com 4, 13. Vai 1. 1 mais 5, 6. Com 7, 13. Agora, tu vai ter que contar as casas decimais. Aqui, ó. Tu andou quantas casas decimais? Andou 1. Aqui tu andou quantas casas decimais, ó? 1, 2. Tu andou quantas casas? 2 casas decimais. Aí tu soma uma casa mais 2 casas, tu vai ter quantas casas no teu resultado?
3 casas. Então, aqui tu vai ter que andar 3 casinhas decimais, ó. 1, 2, 3. Então, teu resultado vai ficar 1,332. Então, aqui, esse resultado dessa multiplicaçãozinha, o resultado da multiplicação de 1,8 vezes mais 0,74 é igual 1,332. Agora tem que observar o que? O sinal. Menos por mais dá o quê? Menos. Então, está feito. Professor, eu poderia fazer aqui? Poderia, não tem problema. Ia dar a mesma coisa, ó. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 7, 8 vezes 7, 50. 8 vezes 7, 56. Com 3, 59. Vai 5, ó. 8 vezes 0, 0. Com 5, 5. Passa o traço, ó. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Agora soma. Aqui vai dar 2, 13. 13 vai 1. 1 mais 0, 1. Contava a quantidade de casas decimais. Aqui tem quantas casas? 2. Aqui andou quantas casas? 1. Aí tu vai juntar uma casa mais 2 casas. No teu resultado, tu vai ter que andar quantas casas? 3 casas. E depois só fazia o jogo de sinal da mesma forma, certo? Feito isso, agora a gente vai fazer essa atividadezinha aqui de 4 questões, que eu vou colocar a foto no grupo, certo? E até a próxima aula, que a gente vai ver multiplicação de fração.